Mas agora eu vou começar a orientá-lo. O que eu tenho que pensar aqui, o que eu tenho que me preocupar? Primeiro, meus pés têm que estar na largura do quadril ou um pouco mais aberto, pouca coisa a mais. E as minhas mãos, elas têm que estar numa posição que elas não prejudiquem a dinâmica dos meus joelhos. Quer ver? Jefferson, segura lá na barra. Isso, pega um pouquinho mais fechado. Aqui. O antebraço do Jefferson já começou a empurrar o joelho dele para dentro. Ele perdeu essa questão de manter a segurança articular do joelho. Então eu vou pedir que ele abra. E aqui ele também abre um pouquinho o joelho. Faço uma ativação de glúteo médio e tem uma abdução do quadril. Voltou, Jefferson? Então, esse primeiro contato com a barra, o ideal é isso. Tocou na barra, alinha. Depois vai pensar em movimento. Voltou lá, Jefferson? Isso. Agora ele começa a identificar onde é que é o ponto de cada membro. Membros inferiores, membros superiores. Voltou. Percurso da barra. Com o que eu tenho que me preocupar com o percurso da barra? Onde é que essa barra tem que passar? Em que posição? Vamos lá, Jefferson, pegou a barra. Agora a gente começa a botar a barra em movimento. O Jefferson já identificou a posição da mão dele, que pode ter variação, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, dessa pegada. Os pés, joelhos ativados, escápulas ativadas, eretores, todo o alinhamento feito, cabeça. O Jefferson vai simplesmente ficar em pé, e aí eu vou começar a corrigi-lo. Jefferson, ficou em pé. Isso. Primeiro erro que os praticantes executam aqui é afastar a barra do corpo para passar com a barra na altura do joelho. Vai lá, Jefferson, faz um movimento, perdendo o alinhamento. Ele faz uma parábola. Vai lá, Jefferson, subiu. Lembrando que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, e é isso que a gente vai buscar aqui. Quando tiver só com o bastão, tranquilo para eu botar essa barra à frente. Mas quando tiver com carga é um problema, eu vou sobrecarregar o ombro. Então o que eu vou pensar agora? De que forma que eu vou corrigir? Em dinâmica articular. Quando uma começa a aumentar o ângulo, quando a outra começa a ser mobilizada. Então o Jefferson vai começar o movimento lá de baixo. Vai lá, Jefferson. Posição inicial. Isso. Primeiro ponto, eu não posso ter apenas uma extensão de quadril, vou sobrecarregar a lombar, não posso fazer isso, então eu volto. Eu peço que o Jefferson suba em bloco, ombro e quadril numa mesma dinâmica. Vai lá, Jefferson, subiu. Isso. E aí eu vou ter aqui no meio do caminho o joelho, que é um problema, então eu vou ter que ter uma concentração maior agora, nesse momento da descida, em quadril. Como é que eu vou fazer isso? O Jefferson vai começar com uma flexão de quadril, isso. Aqui eu só tenho que ter o cuidado para o meu joelho permanecer sobre o meu tornozelo. Porque se eu fizer, fica lá com o joelho estendido, Jefferson, estendeu o joelho. Se eu fizer apenas uma flexão de quadril, olha só, eu estou indo para um stiff sobrecarregando a minha lombar. Lembrando que a gente está fazendo terra, deadlift. Então, a soma de quadril tem que estar associada com essa flexão de joelho, mas sem projeção dele à frente, nem atrás, ele tem que ficar alinhado com o tornozelo. Continuou descendo. Passou o joelho, tenho momento para eu entrar com o meu joelho. Só que ele não é fracionado esse movimento, ele é somado. Vai lá, Jefferson, subiu. Isso. Partiu. Lento. Flexão de quadril, flexão de joelho, mas sendo projetado atrás. Passou barra do joelho, o joelho está livre para entrar. Não é para fazer esse movimento, faz bem fracionado, Jefferson. Faz primeiro a parte de cima, depois a parte de baixo entrando bem o joelho. Não é para fazer nessa dinâmica aqui, ó. Parcelado. É um movimento contínuo. Desceu, passou, entrou. Tenta não cair tanto, tá, Jefferson? Tenta ir controlando o movimento, somando ele, somando devagar. Bateu e volta. Isso. E aí eu começo a dar dinâmica de movimento para o meu cliente. E sempre prestando atenção em todas as ativações. A tendência aqui é começar a perder escápula. Ó, o Jefferson já perdeu a angulação de cervical. Sempre em posição neutra. Lá na frente, quando nós chegarmos em LPO, isso vai mudar um pouquinho. Mas agora, nesse momento, eu não preciso sobrecarregar esses discos. Bom, galera, conhecendo o movimento agora, a dinâmica dele, nós temos que prestar atenção, atentar para mobilidade articular e alongamento. E também ativação. Ativação foi dado lá com as canoinhas e Superman. Isso é muito importante para eu conscientizar o meu cliente quais as musculaturas que eu tenho que ativar para manter essa postura. Lembra lá do Superman que foi visto lá no início? Então, agora é o momento de citar para o seu cliente. Ativação, as canoinhas, não é algo que é feito só uma vez, apresentado uma vez só para o seu cliente. Constantemente você deve apresentá-lo para relembrar essas ativações.
E as mobilidades necessárias para fazer esse movimento. Então aqui quadril é muito exigido, adutores, cadeia posterior de coxa e juntamente com esse trabalho de estruturação do core. E qual é o melhor ângulo para trabalhar o deadlift, o terra? Bom, depende de qual musculatura que você está querendo atingir, qual é a necessidade do seu cliente, qual é o ponto fraco dele. Por exemplo, se eu deixar o quadril mais próximo do que é o stiff, ou seja, o quadril mais alto, vamos lá, Jefferson. Eu deixo meu joelho com uma flexão menor e uma flexão maior em quadril, obviamente que a minha exigência maior vai ser em posteriores de coxa e glúteo. Se for esse o meu objetivo, ótimo. Agora, se eu quiser trabalhar, por exemplo, com um ciclista que tem que ter potência de quadríceps, eu posso trabalhar com ele em ângulos mais baixos. Se a deficiência do meu cliente for musculatura, ou ele não ativa tão bem as musculaturas de quadríceps, eu começo a trazer ele mais para esse ponto. Depende do objetivo. Nós, aqui no curso, nós vamos trabalhar em um ângulo mediano. Para quê? Porque nós vamos progredir daqui para os LPOs. Então esse vai ser o nosso ponto de partida. Mas esse ângulo, o ângulo mais adequado, vai depender do seu objetivo e do seu cliente.